Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Mas vamos lá, nós estamos em uma série de mensagens intitulada Sobrenatural. E nessa série de mensagens nós estamos olhando para as Escrituras para entender o que é que as Escrituras definem para nós sobre uma vida que é sobrenatural. E nós aprendemos desde o início da nossa série que uma vida cheia do Espírito é uma vida que é mais parecida com Cristo Jesus. Nós observamos que uma vida cheia do Espírito, ela nos leva a uma vida mais parecida com Cristo, porque Cristo foi cheio do Espírito, Cristo ministrou cheio do Espírito, Ele ensinou cheio do Espírito, e é isso que nós queremos viver. Mas nós percebemos também que Paulo, quando ele nos ensina sobre uma vida cheia do Espírito, ele diz que nós temos virtudes que são produzidas em nós pelo Espírito, e que quando nós dedicamos as nossas vidas a caminhar com o Senhor e buscar Sua presença, nós somos esvaziados de nós mesmos e nós somos, então, convidados a sermos cheios do Espírito e experimentar a plenitude dele nessa vida. E a plenitude de Deus nessa vida, ela manifesta virtudes que são virtudes cristãs e que nos fazem mais parecidos com Cristo Jesus. Na nona mensagem dessa série, nós vamos olhar para mais uma dessas virtudes que nós vemos o apóstolo Paulo ensinar em Gálatas capítulo 5. Nós chamamos essa virtude de mansidão. Mansidão, nós tendemos a pensar em algo que nos inibe, talvez, de uma reação mais agressiva. Nós costumamos pensar em mansidão como um espírito de bondade, quase. É como se a mansidão fosse o oposto da ira, como se a mansidão fosse o oposto do ficar excessivamente bravo, algum primo distante da paciência. Mas talvez o modo como as Escrituras vão nos ensinar a respeito da mansidão, ela vai associar conceitos que eventualmente nós não pensaríamos em associar. Para nós, uma pessoa mansa, ela não é uma pessoa que tem normalmente autoridade. Nós tendemos a contrastar mansidão com autoridade. Ou a pessoa ela tem autoridade, exerce autoridade, ou ela é uma pessoa branda, de espírito brando. Nós talvez descreveríamos aquela pessoa que não gosta tanto de brigar ou que prefere evitar o conflito como uma pessoa mansa. Mas nós não diríamos que isso seria virtude de alguém forte. Forte é quem impõe, forte é quem faz e realiza. Se você observar as descrições de virtudes gregas nos livros clássicos, você nunca vai encontrar mansidão. Mansidão nunca é descrita como virtude no mundo antigo. Mansidão parece a característica daquele que é fraco, daquele que não está disponível ou disposto à guerra. E no mundo antigo isso não era uma virtude masculina. Homens não podiam ser mansos. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a direção em que ela nos ensina é completamente diferente. Jesus Cristo vai nos ensinar sobre mansidão. Paulo vai nos ensinar sobre mansidão. São vários os exemplos de mansidão que nós encontramos por todas as Escrituras. E mais interessante, da perspectiva de Paulo, uma mansidão que ela é produzida pelo Espírito e por isso sobrenatural. Não é algo que nós conquistamos pela reflexão, pela meditação, não é algo que nós alcançamos por evitar problemas ou por se esquivar dos problemas. É algo que o Senhor produz em nós à medida que nós caminhamos com Ele, como todas as outras virtudes apresentadas até aqui. Mas por que a mansidão seria, então, algo produzido pelo Senhor? A principal razão é porque a mansidão é uma característica divina. O nosso Deus é apresentado como um Deus que é longânimo. Ele tem paciência. E ele exerce a sua mansidão. Ele é descrito como alguém gentil. Ele é descrito como alguém pronto a cuidar. Ele é descrito como alguém pronto a estender a mão.
O salmista Davi, quando fala sobre ele diz: o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Ele me faz repousar, ele me conduz, ele me restaura, ele me guia. Mas a vara e o cajado dele me protegem. As figuras utilizadas pelo salmista descrevem um Deus que é gentil, que é cuidadoso, que é provedor, que guia, que orienta, que sustenta. Mas um Deus que está pronto a usar o seu cajado para disciplinar a sua ovelha. O pastor descrito aqui como uma imagem para o nosso Deus é a imagem de alguém que pode manifestar cuidado, proteção e disciplina ao mesmo tempo. Um Deus que é amoroso para conduzir a verdade e é amoroso para corrigir quando nós não andamos na verdade. Essa é uma imagem da mansidão que nós não estamos acostumados a observar. Nós não pensamos na mansidão como proteção, como cuidado, como disciplina, como correção. Mas o nosso Deus longânimo, que manifesta a sua misericórdia, que manifesta o seu amor, é o Deus longânimo que manifesta a sua justiça, que manifesta a sua correção, que manifesta a sua punição. Jesus Cristo, quando se apresenta nas Escrituras, ele também diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso. Quando Cristo Jesus se apresenta e se descreve, aliás, a única referência que nós temos a respeito do coração de Cristo Jesus, nós o vemos dizer que ele é manso, ele é humilde. Mas nós nunca confundiríamos Jesus com fraqueza. Jesus foi veemente na correção do erro. Ele se levantou contra as autoridades judaicas. Ele condenou o ensino das autoridades judaicas. Ele corrigiu os seus discípulos. Ele disse o que estava certo e o que era verdade. Ele chegou a entrar no templo e tirar todo mundo a chicotada de lá de dentro. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Quando Jesus Cristo se descreve como manso, ele não está se colocando em contraste com seus momentos em que ele manifesta a sua ira. Ele não está fazendo isso em contraste com quando ele oferece a sua correção e punição e o seu acerto. Na verdade, ele está dizendo que a sua característica de manso é que permite que ele faça tudo o que ele faz com mansidão, incluindo entrar no templo e tirar todo mundo de lá a chicotadas. Aquela violação da santidade do templo que Jesus defende com as próprias mãos. Talvez nós pensamos em Jesus Cristo como manso quando ele vai até a cruz como uma ovelha que se entrega à morte e não responde a ninguém. Nós o vemos manso quando ele enfrenta corajosamente a sua própria morte, como uma ovelha preparada para o matadouro, sem responder nada a ninguém, sem ofender a ninguém. Mas Jesus Cristo, o manso, é o mesmo que corrige o erro e o mesmo que corajosamente enfrenta a morte. Nós não costumamos pensar em mansidão nesses termos, mas Jesus Cristo diz que ele é manso e humilde. Deve ser por isso que a mansidão é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão. Essa mansidão que é capaz de, ao mesmo tempo, ser humilde e corajosa. Essa mansidão que é capaz de oferecer proteção, provisão e, ao mesmo tempo, disciplina. Essa mansidão de Cristo Jesus que é capaz de oferecer descanso e conforto, mas que tem coragem para se opor ao erro. Essa é uma mansidão que vem do Senhor. Essa é uma mansidão que nós precisamos ganhar do nosso Deus, que não é conquistada por 3 passos básicos em direção à mansidão. A mansidão produzida por Deus em nós tem um único passo: a nossa devoção, o nosso compromisso, a nossa vida com o nosso próprio Deus. E nosso Senhor vai produzir em nós os frutos do Espírito, porque é Ele quem produz os frutos do Espírito. À medida que os problemas se levantam e os sofrimentos chegam,
nós nos voltamos para o nosso Senhor e Ele produz em nós virtudes que nós precisamos. À medida que as tentações e os problemas chegam, nós nos voltamos para o nosso Senhor e Ele produz em nós as virtudes que nos permitem enfrentar aquele momento como servos bons e fiéis. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, existem 3 características da mansidão, que são apresentadas por todas as Escrituras, mas em particular no Novo Testamento, que normalmente não são associadas com mansidão como nós estamos acostumados. 3 características comumente associadas à mansidão, que nos ensinam melhor sobre o que Paulo quer dizer aqui. 3 características de uma mansidão que não é produzida por nós, que não é cultivada por nós, mas que é dada por Deus. E a primeira dessas características nós vamos chamar de humildade. Existe uma postura gentil associada à mansidão, como nós vemos nas Escrituras. E nós vamos perceber que, como cristãos, nós somos convidados a uma resposta mansa, que é marcada por uma gentileza, um modo de servir as pessoas, um modo de abordar as pessoas que não é marcado por rispidez ou hostilidade. Mansidão seria uma resposta humilde diante da soberba, seria uma resposta gentil diante da hostilidade. Essa não é uma resposta fácil de se ter, porque os nossos instintos naturais nos chamam e nos convidam para uma resposta hostil à hostilidade e uma resposta não gentil à falta de gentileza. Mas quando nós voltamos para as Escrituras, tudo como o Senhor nos ensina, é que a mansidão, a gentileza, a humildade, elas estão de mãos dadas. Observe como que Paulo ensina os cristãos em 1 Timóteo capítulo 6. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, eles se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Mas você, por outro lado, fuja disso tudo, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Em um mundo marcado pela cobiça, o ensino de Paulo é: você não seja assim. Não dedique sua vida ao dinheiro, não dedique sua... Você precisa entender que, como cristão, nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos vivendo para o Senhor, e nós temos que responder esse mundo que nós vivemos de que maneira? Buscando a mansidão. A busca pela mansidão nos tira do caminho da soberba, nos tira do caminho do orgulho, nos tira do caminho da cobiça, da ganância, do dinheiro. A busca pela mansidão nos coloca no lugar de onde a gente não deveria sair. De uma postura corajosamente submissa ao Senhor. Mas é muito interessante que a mansidão, ela se intensa. Não somente as nossas convicções pessoais, mas a nossa vida de comunidade. Paulo diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Existe um modo de viver a fé que é digno, e ele diz: sejam completamente humildes e mansos, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos que ser completamente humildes. Novamente, humildade não é uma palavra que nós tendemos a associar com força. Eventualmente, a palavra humildade descreve fraqueza, falta de recursos, falta de potência. Mas no igreja, nós precisamos desenvolver essas 2 características que andam de mãos dadas aqui. Humildade por um lado e mansidão pelo outro. Humildade porque eu considero o outro superior a mim mesmo. E mansidão porque o meu trato é gentil, a minha postura é gentil. Se você olhar para outras versões, essa palavrinha ela é eventualmente traduzida como gentileza ou gentil, como é em alguns versos aqui, humildade, sejam completamente humildes e gentis. A vida da comunidade precisa disso. A vida da comunidade precisa que
o nosso trato seja marcado por essas virtudes. Não somente elas, evidentemente. Existe paciência, porque tem gente chata na igreja, não vocês, outras pessoas. Claro, não sou eu também. Mas por aí tem gente chata, que a gente precisa ser paciente, que a gente precisa dar suporte, tem gente precisando de ajuda. Nós vamos fazer isso uns aos outros em amor. Nós vamos cuidar uns dos outros em amor. E nós vamos fazer o possível para conservar essa unidade. Se nós somos soberbos e faltarmos com mansidão, nós estamos jogando contra o time. Nós estamos jogando contra a igreja. Nós estamos violando a unidade. Observe como Paulo fala em Colossenses. Como povo escolhido de Deus, santo e amado. Observe. Revistam-se de quê? De profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como povo escolhido de Deus que nós somos, nós precisamos viver cheios de compaixão, cheios de bondade. E percebe, são essas as palavras que nós vemos nos frutos do Espírito. Nós vemos bondade, nós vemos paciência, nós vemos amor. Mas lá está, humildade e mansidão, lado a lado novamente. Paulo costuma usar essas palavras de uma maneira associada. O convívio da comunidade não é fácil. Viver em comunidade não é fácil. Alguém já usou a ilustração de que eles são como porcos e espinhos em uma noite fria em uma caverna. Se eles saírem sozinhos, eles morrem. Mas se eles se aproximarem para se aquecer uns com os outros, eles se espetam. Alguém já ilustrou a igreja como a Arca de Noé? Do lado de dentro é mal cheirosa, desconfortável, irritante, mas do lado de fora tem morte e solidão. O convívio da comunidade não é fácil. O convívio da comunidade gera dores e conflitos. À medida que nós andamos juntos uns com os outros, nós encostamos uns nos outros, nós cutucamos uns aos outros, nós vemos defeitos uns nos outros, nós percebemos que todo mundo tem defeito, mas os dos outros são piores do que os nossos. Nós nos sentimos ofendidos o tempo inteiro. Ficamos incomodados com posturas diferentes, visões diferentes, perspectivas diferentes. E nós queremos que todo o resto se resolva para que o nosso bem-estar seja mantido, a nossa preferência seja mantida. Mas o conselho de Paulo é na outra direção. Você se enche de compaixão, depois de bondade, depois de humildade, depois de mansidão e paciência. Começa aqui. O convívio de uma boa comunidade começa comigo. Quando eu exerço e manifesto compaixão com alguém que talvez merecesse a minha resposta ríspida. Eu manifesto bondade numa situação que talvez eu quisesse pagar mal com mal. Eu manifesto humildade considerando os outros superiores a mim mesmo, sem buscar glória para mim, honra para mim, sem me achar o centro da comunidade. Respondo com mansidão, gentileza, paciência, suporto quando precisar dar suporte. Mas eu também perdoo. Perdão é o melhor remédio para o conflito comunitário. Melhor remédio. Nós nos encostamos, nós nos ofendemos. Se o perdão zera a conta. E nós somos chamados a perdoar como Deus perdoa. O perdão do nosso Senhor não tem limites. E nós somos convidados a perdoar sem limites. Abrir mão do nosso rancor, do nosso direito, da nossa preferência, da nossa perspectiva, pelo outro. Uma comunidade que não é receptiva, uma comunidade que não é gentil, é uma comunidade cheia de indivíduos egoístas, é uma comunidade cheia de indivíduos que não estão prontos a servir, a suportar. É uma comunidade de pessoas que não respondem com gentileza e humildade. Uma comunidade marcada por pessoas que não são mansas, estão prontas para o atrito e para o conflito.
Nós não podemos ser assim. Porque se o nosso coração for tomado pelo modelo de vida desse mundo, a nossa comunidade vai sofrer. Compaixão, bondade, humildade e mansidão. Nós vamos precisar exercer gentileza mútua. E gentileza mútua, ela começa em algum lugar. E a nossa expectativa é que ela comece com o outro. Mas ela tem que começar com a gente mesmo. Nossa igreja é pequena, mas nós recebemos pessoas o tempo todo. Pessoas que vêm e pessoas que vão. Pessoas que vêm e que ficam e pessoas que não ficam. Ouvi várias vezes a respeito de uma igreja e de uma comunidade que é fechada. E ouvi várias vezes da igreja que o recebe com braços abertos. Pessoas que vieram e foram recebidas. Pessoas que vieram e se sentiram rejeitadas. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, as pessoas que se sentiram recebidas são pessoas que chegaram para fazer contato, para fazer relacionamentos, para cultivar. Eu brinco com o Rodrigo, porque assim que ele chegou na igreja, ele quis servir. Ele veio servir sem ser convidado para servir. Nós chegamos um dia de manhã e ele estava aqui. Por que ele estava aqui? Porque ele queria carregar caixa. Por que ele queria carregar caixa? Porque ele sabia que é assim que você entra em contato com as pessoas que estão aqui. Pessoas que chegam entendendo que isso é uma comunidade de gente ruim, de gente cheia de pecado, e que responde a isso com perdão, amor, compaixão. Elas tendem a ver uma igreja que os recebe, que os abraça. Conversando com um jovem essa semana, poucos meses na comunidade. O retrato dele foi: fui recebido como uma família, fui recebido bem aqui. Qual é a diferença? A diferença é compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar e perdoar. Se você entrar como um crítico que olha onde estão os erros, você não vai acabar a sua conta. Quantidade de erros que nós temos por resolver e de problemas que nós temos por resolver não tem fim. Nossa expectativa está lá na eternidade no Senhor. Lá o Senhor vai resolver todos esses problemas. Se você olhar para o lado e perceber que as pessoas são diferentes e ruins, a sua lista não vai acabar. Se você olhar para dentro e entender que você é igual, não melhor, você vai perceber que é a mesma coisa. Que você precisa receber é o que você precisa oferecer. Suportem uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. A mansidão é uma dessas características que eventualmente nós esquecemos, ela é fundamental para o convívio comunitário. Responder de maneira gentil, responder de maneira amável aos problemas que nós recebemos, aos problemas que nós enfrentamos. E se nós formos treinados aqui para responder dessa forma aqui, onde nós nos chamamos irmãos, nós vamos entender como responder lá fora. Lembre-se, todos que se sujeitem dos governantes e autoridades, sejam obedientes, prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, demonstrem sempre verdadeira mansidão com todas as pessoas. Verdadeira mansidão com todas as pessoas. Não é só aqui, é uma postura de vida, não é só comunitária no nosso lugar na sociedade. Nós somos convidados a invadir esse mundo com a mansidão de Cristo Jesus, com aquilo que Ele produz em nós. Verdadeira mansidão. Observe, obediência, sujeição, não caluniar, ser pacífico e amável. São características que são difíceis para nós nos nossos dias. Nós não gostamos da palavra submissão. Nós não gostamos da palavra obediência. Nós somos livres, nós mandamos o nosso nariz, nós falamos o que tivemos vontade de falar. Nós temos liberdade de expressão. Não quero ser sujeito a esse governo que é ruim. Paulo escreveu isso para os perseguidos pelo império.
Aqueles que perderam suas vidas debaixo do poder do império. Paulo diz, submetam-se a esse governo corrupto que vai te matar. Seja obediente. Que revolução é essa que Paulo está ensinando a fazer? É a revolução da reivindicação dos direitos? É a reivindicação de uma postura que é digna do nosso Senhor. Ele diz, não calunie ninguém. Pessoal, sem fake news. Não é nosso lugar caluniar as nossas autoridades. Não é nosso lugar produzir informações contra aqueles que estão em poder ou se candidatando para ele. Nós não podemos participar do processo de calúnia. Não faz parte do nosso modo de viver. Essa não é a verdadeira mansidão que nós queremos ter. Essa não é a gentileza que nós queremos manifestar. Existem pessoas ruins no poder? Existem. Existem erros sendo cometidos? Com certeza. Nós vamos mentir para favorecer nosso ponto de vista? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós vamos compactuar com a mentira. De maneira nenhuma. Ah, mas essa é uma fake news que favorece a minha perspectiva. Se é fake, é fake. Não favorece a tua cidadania de indivíduo como salvo e redimido por Cristo Jesus. Não reflete a tua cidadania do céu. A mansidão precisa ser usada aqui, verdadeira mansidão. O mundo vai ser hostil contra nós. Nós seremos caçados, nós perderemos os nossos direitos, nós seremos cancelados. Gentileza, mansidão em resposta. Mas o Estado pode nos perseguir. Gentileza em resposta. Mansidão. Nós temos outras lutas maiores para brigar. Nós temos guerras melhores para combater. Nós temos alvos maiores para viver. Precisamos aprender que o nosso lugar na sociedade precisa ser parecido com o de Cristo, manso diante da sua oposição. Foi à cruz manso, pronto a morrer. A missão de servir e amar de Cristo Jesus foi até as últimas consequências. E se nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Cristo Jesus, essa deve ser a nossa postura. Mansos até o dia da nossa morte. Respondendo àqueles que nos maltratam com mansidão. Mas nesse processo nós precisamos desenvolver uma segunda característica da mansidão nas Escrituras. As Escrituras chamam uma segunda parceria que nós vemos com a mansidão é a sabedoria. Não somente a humildade e gentileza de uma postura que é gentil, mas de uma resposta que seja de fato marcada pela sabedoria divina. Uma postura que é gentil, mas é também inteligente. Nós não podemos responder a esse mundo e esse ambiente em que nós estamos com tolice. Nós precisamos responder com sabedoria. Observe o que Tiago nos ensina. Quem é o sábio e quem tem entendimento entre vocês? Observe. Se é sábio, tem que demonstrar bom procedimento, mediante obras que são feitas com mansidão. O modo de agir do bom comportamento, ele é marcado por essa mansidão que provém da sabedoria. Tiago entende que uma resposta gentil, sábia, inteligente, diante das oposições que marca uma pessoa sábia, e sabe que esse é algo que vem do Senhor. Essa é a sabedoria que oferece essa mansidão. Quem é sábio, quem procede bem de maneira mansa. Proceder bem de maneira não gentil, proceder bem de maneira hostil, não é bom procedimento. Eu fiz o correto e briguei com todo mundo no processo. Não é por aí. As pessoas estavam erradas e eu fiz valer a lei com a minha força. Não é esse o caminho. O caminho da mansidão é outro, é o caminho da sabedoria. Entende a oposição e responde de modo sábio. A sabedoria não se impõe. A sabedoria não pede para ser imposta. A sabedoria, ela é manifesta com bom procedimento, com mansidão. Nos nossos conflitos, nos nossos dias, nós vemos o respeito sendo demandado. Você tem que me respeitar. Mas respeito é alguma coisa que você tem, ou você não tem.
Não consegue demandar postura de respeito. Quem tem filho sabe disso. O dia que seu filho perde o respeito por você, o que você fala é o oposto da verdade. Respeito você tem ou você não tem. E a sabedoria é a mesma coisa. Ou nós temos ou nós faltamos com ela. E nos nossos atritos de internet, de discussões políticas, no WhatsApp da família, sabedoria ou nós temos ou nós não temos, ou nós usamos ou não usamos. Mas nós sabemos quem é sábio quando no seu bom procedimento ele manifesta a mansidão. Pensa nos conflitos que você teve no último ano. Pensa nas vezes em que você se levantou, certo de que tinha verdade, mas o seu procedimento foi marcado por rispidez e ira. Isso é o oposto da sabedoria bíblica. Isso é o oposto da sabedoria que Deus dá. Pense nos conflitos de equipe que você teve no seu trabalho. As vezes em que você precisou se impor e exigir, ao invés de responder de maneira mansa e com sabedoria, dizer a verdade, com amor. A mansidão é uma característica que precisa ser produzida em nós pelo Espírito, porque nós não temos condições de fazer isso aqui por conta própria. Não sei vocês, mas eu vim pronto para a guerra. Já contei para vocês histórias do trânsito. Eu não gosto de ser fechado. Eu não gosto de gente que passa na minha frente. O meu dispositivo normal é mais para o conflito do que para a paz. Não brigar em uma situação de conflito, na minha vida, é obra do Senhor. E eu sei que vocês não são tão diferentes assim. Nós somos assim. Mas a sabedoria divina nos ensina de maneira diferente. Boas obras, bom procedimento, marcado por mansidão. A resposta que é branda, gentil, em um ambiente hostil. A sabedoria de Deus. Observe como o Tiago define. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, gentil, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria você não se adquire lendo livros de filosofia. Essa é uma sabedoria que não se adquire lendo as obras de grandes homens e grandes pensadores. Essa é uma sabedoria que Deus nos dá à medida que nós aprendemos a viver com Ele nesse mundo hostil. É uma sabedoria que vem da experiência da caminhada com Deus e da experimentação da vida. Esse tipo de sabedoria não está disponível para quem tem 17 anos. Está aprendendo. É uma sabedoria de vida, desenvolvimento e crescimento com o Senhor. Ela é do alto e ela é pura. Tiago diz também que quem quer ganhar dessa sabedoria é só pedir para o Senhor que Ele dá a todos, sem qualquer discriminação. Todos. Mas ela promove a paz. E ela é gentil. A palavra gentil é a mesma palavra traduzida por mansidão. É a mesma palavra. Gentileza, mansidão, humildade são conceitos que andam. Isso define muito o modo como nós respondemos aos nossos dilemas e aos nossos problemas. Observe, Tiago capítulo 1, versículo 21, livrem-se de toda impureza e maldade, que tanto prevalece, e aceitem com mansidão a palavra de Deus, palavra implantada em vocês que é poderosa para salvá-los. Essa linguagem de aceitar com mansidão a palavra é uma marca da sabedoria. Nós lemos as Escrituras, elas nos incomodam. Temos verdades que expõem o nosso egoísmo, verdades que expõem a nossa fraqueza, mas a nossa resposta é receber essa palavra com mansidão. Mesmo que ela nos irrite, mesmo que ela nos incomode, contra a Escritura,
ela é ultrapassada, talvez que precisa ser atualizada, nós olhamos para essa Escritura com todo o incômodo que ela nos produz e nós aceitamos essa palavra com mansidão. Marca da sabedoria, bom procedimento, boas práticas. Aceitar as Escrituras. Aceitar a sabedoria que vem de Deus e que produz os resultados que Deus quer em nós. Essa palavra ela é incômoda porque ela mexe onde machuca, ela mexe onde dói. Da mesma maneira que na comunidade nós nos encontramos, nas Escrituras nós somos confrontados. Mas a sabedoria recebe com mansidão essa Escritura. De olhar para ela e dizer, ela está falando o que eu preciso ouvir. É a palavra do Senhor para mim. Eu não quero que Deus diga o que eu gostaria que Ele dissesse. Eu recebo com mansidão o que Ele diz e ponto final. Porque é esse o Deus que conduz os mansos na justiça. Esse é o Deus que vai conduzir pessoas que têm uma postura mansa a viver de maneira justa nesse mundo. A imagem de um Deus que conduz a águas claras, de um Deus que conduz a pastagens verdejantes, é a imagem que Deus tem para levar aqueles que são mansos no seu caminho da justiça. Deus tem todo o interesse de fazer cada um de nós pessoas que vivam em mansidão. E Ele tem prazer em conduzir os mansos no caminho da justiça. Ele ensina o caminho para essas pessoas. O manso, o oposto do orgulhoso, o oposto do tolo, é aquele que o Senhor guia e orienta. Por isso que quando nós olhamos para a mansidão apresentada nas Escrituras, nós não podemos simplesmente pensar em uma resposta de fraqueza. É uma postura corajosamente humilde. É uma postura marcada por sabedoria divina. Mas é uma postura de profunda coragem. Ser manso nos nossos dias, ou em qualquer outra época para um cristão, é um ato de coragem. Mansidão e humildade andam de mãos dadas. Mansidão e sabedoria andam de mãos dadas. Mansidão e coragem são basicamente a mesma coisa. Nós não olhamos para a mansidão nesses termos. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, elas nos ensinam isso com clareza. E é muito interessante que existem duas ocasiões, pelo menos 3 ocasiões, onde a mansidão é descrita como coragem. O primeiro desses lugares, em Timóteo, 2 Timóteo, fala sobre a coragem de um líder em confrontar o erro. Nós olhamos para o Salmo 23, nós vemos a bondade de um Deus que guia, provê e protege. Nós vemos um Deus que disciplina. Quando as Escrituras ensinam qual é a função de um líder na comunidade, ele usa basicamente as mesmas metáforas. Querendo sugerir, quem sabe, que esse líder precisa ser alguém modelado pelo caráter de Deus. Alguém que precisa reagir e agir de um modo que marca a presença de Deus, ou o exemplo da presença de Deus na comunidade. E para fazer isso, ele vai precisar ser manso. Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Todas aquelas informações que Paulo tinha apresentado sobre a comunidade da fé são as mesmas que o líder precisa desenvolver. Porque esse líder precisa ser exemplar nessas coisas. A comunidade precisa aprender com a Escritura e ver o exemplo do líder da comunidade como alguém que segue as Escrituras. Amável é característica do cristão. Paciência é característica do cristão. Mas observe, ele deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento.
A resposta de um líder à oposição que ele sofre dentro da comunidade é repreensão com mansidão, isso é coragem. Poder olhar do outro lado da mesa e dizer, você está errado, e dizê-lo com amor, isso é coragem. Exige-se, o líder precisa desenvolver essa característica. Faz muito tempo, tive a oportunidade de sentar com um homem da nossa comunidade, que sentou comigo para dizer onde ele encontrava os erros na comunidade e no pastor. Em vários lugares ele estava correto. Em vários problemas da nossa comunidade que nós não temos recursos humanos e financeiros para resolver. Em vários problemas da nossa comunidade são resultado de um grupo de pecadores vivendo juntos. Fala o que não pensa, ouve o que não precisa. Problemas. Existiam problemas no pastor. O modo como o pastor exercia sua liderança. E alguns desses problemas pontuados não eram verdadeiros. E precisavam ser confrontados. Frente a frente, olho no olho. Precisei dizer, algumas das coisas que você vê que são erradas são baseadas ou em informações incompletas ou em uma perspectiva equivocada. Eu não me senti ofendido com a oposição, mas eu não queria ofender na minha resposta. E é muito difícil achar o lugar para isso acontecer. No ambiente de disciplina eclesiástica, olhar no olho do pecador e dizer, você está tomando um caminho que vai levá-lo à destruição, não é fácil de falar. Mas essa é a mansidão corajosa que o líder precisa desenvolver e modelar para a igreja. E eu leio isso não como alguém que mostra para você, está vendo só? Eu olho para isso aqui com um profundo temor. Porque eu sei que essa responsabilidade é minha, eu sei que pesa sobre mim essa responsabilidade. Mas quem vai me dizer que eu faltei com mansidão? O Espírito vai me incomodar, com certeza. Gabriela vai me lembrar, com certeza. É a comunidade, são vocês. Eu tenho que ser ciente das minhas responsabilidades como líder e pastor. Vocês também. Porque se eu não agir de acordo com as Escrituras e não tiver o bom procedimento que Deus espera de mim, talvez vocês precisem confrontar o seu pastor, e se ele for soberbo e durão, talvez a gente precise de um outro pastor. É por isso que em Gálatas, Paulo abre esse mesmo conceito do pastor para a comunidade toda. Ele diz o seguinte, irmãos, quando alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais, vocês precisam restaurá-lo com mansidão. Existe um processo de restauração que tem que acontecer dentro da igreja, que não é feito por meio de críticas vindas do púlpito, que não é indireta do pastor quando ele prega. Não é aqui o lugar para essas coisas serem resolvidas. Esse não é o ambiente. O ambiente é a vida da comunidade. Vocês que são espirituais precisam restaurar essa pessoa com mansidão, com brandura. É uma responsabilidade partilhada por nós. Eu tenho a responsabilidade como líder. Nós temos a responsabilidade como comunidade. E nós precisamos aprender que nós não resolvemos os dilemas da comunidade com mentira, com fofoca, com conversa pelas costas. É comunicação direta, corajosamente mansa, marcada por humildade e sabedoria. Essa é a nossa responsabilidade. Vocês que são espirituais, restaurem com mansidão. E à medida que nós lemos esses versos, parece que fica cada vez mais claro a imagem de um pastor que guia, que protege, que usa o seu cajado, que nós vemos no Salmo 23. Como Jesus Cristo, com a sua mansidão no seu ensino, a sua dureza na oposição do erro, quem sabe a sua chicotada no templo, como exemplos de mansidão. Que nas Escrituras a mansidão ela é sempre marcada pela humildade, sabedoria, mas tem essa coragem de confrontação.
não pelo bem de estar certo, mas pelo bem do outro. Que o outro encontre espaço para arrependimento. Mas para nós, como comunidade, o alerta de Paulo não é somente restaure com mansidão, ele diz, cuide para que cada um também não seja tentado. O processo de confrontação é uma tentação para o exercício do poder, da imposição. Cuide-se cada um para não ser tentado. Mas nós precisamos de mansidão, não só para aqui, mas lá fora. Uma forma de coragem. Pedro diz o seguinte, antes, santifiquem a Cristo como Senhor dos seus corações, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que existe em vocês. Sejam preparados. O mundo vai nos colocar em situações em que nós vamos ter que verbalizar a nossa fé e a nossa esperança. Estejam prontos. Mas ele continua. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando uma boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês em Cristo fiquem envergonhados das suas calúnias. Imagina os nossos opositores envergonhados das suas próprias mentiras, em função do nosso bom comportamento. Imagina se a nossa resposta nas mídias sociais, nas nossas divergências políticas e os problemas que a gente vem tentando responder e resolver sentado no sofá. Imagina se a nossa resposta fosse mansa e com respeito. Imagina se as confrontações que nós recebemos fossem devolvidas de maneira respeitosa, gentil. Se as nossas palavras fossem marcadas por uma sabedoria que não precisa se exaltar para falar, que não precisa de intensidade para impor nada, mas pelo poder de Deus é marcado por uma autoridade que vem de cima, por uma sabedoria que vem do alto, por uma mansidão que vem do alto. Nós não costumamos ver mansidão nesses termos. Mas as Escrituras associam a mansidão à humildade, mostrando que nós não somos melhores que ninguém. Associa com a sabedoria. Lembrar que nós precisamos ter um trato adequado com outras pessoas. Ela também associa com a coragem. É muito difícil ser manso nesse mundo. É muito difícil manifestar mansidão nesse mundo. Mas essas associações que nós vemos as Escrituras fazerem a respeito da mansidão deixam evidentes que essa mansidão não é algo que nós vamos construir com boas práticas. Nós não vamos construir religiosamente. Nós não vamos construir cumprindo regras. Nós não vamos construir através de um moralismo. Na verdade, somente o Espírito pode produzir isso em nós. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão. Se é nosso desejo viver uma vida marcada por humildade, sabedoria e coragem, precisamos dessa mansidão que o Espírito nos dá. Nós precisamos nos voltar ao nosso Senhor e pedir por essa mansidão, que essa mansidão é sobrenatural. Essa é uma mansidão que não se produz, não se vende, não se compra, não se unge, não vem em frasco, não vem no óleo, não vem no programa da TV, não vem no modo como você se veste ou deixa de vestir, não vem pelas marcas da religiosidade, ela vem por algo que o Senhor produz em nós. À medida que nós vivemos em comunidade, e à medida que nós vivemos na sociedade como cristãos. Se você precisa de uma vida, de uma resposta mansa para os dilemas da sua vida, você precisa voltar os teus olhos para o Senhor. Você precisa se inclinar à sabedoria divina. Você precisa se inclinar à humildade que Ele produz. E Ele vai produzir em você a coragem que você precisa para essa vida de mansidão. Gentileza,
isso eu queria convidar a cada um de nós a baixar a cabeça e pedir para que o Senhor inunde a sua vida com o Espírito dele, para que as nossas respostas sejam marcadas por humildade, sabedoria e coragem. Coloca o teu coração diante de Deus e pede para que o Senhor trabalhe no teu coração, para que você possa ser uma pessoa marcada por essa mansidão. Senhor, o Senhor sabe que o nosso coração é marcado por soberba e orgulho, mas nós queremos a humildade. O Senhor sabe que nós nos deixamos inclinar por pensamentos e ideias que são geralmente tolas, Senhor, mas nós queremos a Tua sabedoria. E, Senhor, nos dá a coragem necessária para vivermos como irmãos juntos e como comunidade nesse mundo, Senhor. Nós queremos viver uma vida mansa de acordo com a Tua palavra, Senhor, que é marcada, Deus, por aquilo que somente o Senhor pode produzir em nós. Somente o Senhor pode nos conduzir à humildade, somente o Senhor pode nos conduzir à sabedoria, somente o Senhor pode nos dar a coragem necessária para não precisar impor, para poder ser corajosamente manso nesse mundo. O Senhor sabe, meu coração também é marcado pela ira, meus pecados também são marcados, Deus, por respostas de conflito. Mas, Senhor, mais do que qualquer coisa, nós queremos o Senhor. Nós queremos estar cheios de Ti. Nós queremos ser marcados pela Tua presença. Nós queremos, Senhor, viver uma vida que Te agrade. Nos ajuda, Senhor, a sermos mansos. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.